Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui nesta quinta-feira para a realização da nossa quinta jovem, da nossa amada Umadame, que é a nossa união da mocidade da Assembleia de Deus de Americana e região. Trabalho este que tem a participação, que tem o apoio, que tem a realização da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que está aos cuidados do nosso muito digno pastor José Cláudio Munhoz. A condução desse trabalho será realizada pelo nosso digníssimo irmão Robson, segundo coordenador geral. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de extrema alegria poder estar novamente reunido neste local. Não pode fugir da nossa mente os bons momentos de louvor e adoração, onde todos os jovens sempre estiveram juntos, reunidos sempre às quintas-feiras, onde iniciamos um trabalho de oração. E o Senhor tem abençoado, tem movido corações, tem derramado bênçãos no nosso meio e nos preparando para uma obra tão importante quanto esta. Não podemos deixar de agradecer ao nosso maravilhoso e soberano Deus, autor e consumador da nossa fé. Queremos também fazer menção ao nosso pastor Cláudio Munhoz, que tem confiado este trabalho a nós, eu, pastor André, todos os nossos cooperadores, as lideranças locais. Faço uma menção especial a cada líder do campo que tem trabalhado junto com suas mocidades e que talvez nesse momento esteja até sofrendo, passando por momentos de dificuldade, não se reunindo com seu jovem, não podendo estar junto, comungando de uma comunhão tão preciosa para nós. Mas saiba você, querido irmão, que nós estamos aqui na mesma unção, no mesmo sentimento, para lhe transmitir uma palavra de coragem, uma palavra que realmente encha o seu coração, e de tal forma que nós nos sintamos como se estivéssemos todos juntos. Esta nossa reunião, ela tem um propósito muito específico, amados. Nós temos tido a grata satisfação de saber que tem muitas pessoas nos assistindo. As primeiras publicações, as primeiras aparições desse trabalho nos trouxeram uma grata surpresa. Centenas de pessoas nos assistindo, pessoas até mesmo de outros países, igrejas co-irmãs, pessoas que se agradaram e permaneceram nos apoiando nesta obra. Saibam vocês que nós somos muito gratos e contamos sempre com a sua participação. Estamos alegres e felizes com Jesus. Esse trabalho foi necessário a ele algumas adequações, e ele tem por nome, esta fase do nosso trabalho, mergulhando na palavra. Trata-se de uma fase onde nós traremos sempre um estudo, uma palavra mais aprofundada sobre um determinado tema a ser discutido e apresentado a vocês. Então tenha a sua caneta à mão, tenha assim os seus ouvidos espirituais abertos, porque o Senhor vai falar com você. E nesta série de hoje, onde nós trataremos de mergulhando na palavra, nós teremos a companhia, já temos a companhia, melhor dizendo, do pastor Luciano Araújo, que é um grande amigo nosso, cooperador, grande ensinador, amigo, temente a Deus e servo do Senhor Jesus, que nos trará uma palavra acerca do pecado, né? Então, para encerrar minha colocação e já passar as mãos dele, para que tenhamos o ensino, eu queria só lembrar os irmãos Provérbios, capítulo 9 e versículo 9, que diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então nós vivemos um tempo onde nós precisamos de entendimento diante da palavra do Senhor. E é a isso que nós nos propomos nesta noite, trazer ao seu coração uma palavra que enriqueça a sua vida como cristão.
Glória a Jesus. Teremos agora, um pouco antes da palavra, um louvor para, naturalmente, preparar os nossos corações. Todo jovem gosta de louvor, e o irmão Vitor vai estar louvando a Deus neste minuto. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos os jovens com a paz do Senhor. Quero convidá-los a juntos louvarmos a Deus, dizer que podemos clamar ao santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele um frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo, mas lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, maravilhoso é o teu nome, Jesus. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para lhe adorar. Jesus, o segredo que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar.
Jesus. Com alegria eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. A você que nesta noite de quinta, em um momento especial, reservou aí um tempinho para juntos adorarmos a Deus. Temos certeza que não há limites e principalmente a segurança que reside no nosso coração de no nosso lar poder adorar o Senhor, é saber que Ele garantiu que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio de vós. Então, estamos aqui do outro lado da câmara, mas cientes de que a mesma presença, a mesma graça que sentimos aqui, você aí no seu lar, pode estar recebendo da parte do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Este projeto, ele é especial. Ele tem uma conotação única, ok? Ele tem uma conotação única, que é conduzir, principalmente os jovens, para o mergulho na palavra de Deus. E como foi na quinta passada, o mergulho nos levou a valorizar a palavra de Deus. Pastor Adalto Xavier trouxe ao nosso coração a certeza da grandeza que é a palavra de Deus. E o Salmo 119, ele ilustra a realidade disso, a importância da palavra na aplicação, no exercício, na condução da nossa vida. E isso é maravilhoso. E mergulhando na palavra, a gente descobre as grandezas de Deus. A gente descobre os mistérios de Deus. E neste intuito, nós hoje daremos mais um mergulho, né? Para buscar o entendimento. Então, com isso, eu convido a todos que estão nos acompanhando a abrir a vossa Bíblia no Evangelho que segundo escreveu João, capítulo de número 16. Vamos fazer a leitura do versículo de número 8. Eu quero tributar a Deus a minha alegria, antes de lermos, de estar participando deste evento. Pastor André, irmão Robson, aos irmãos que estão nos ajudando neste projeto, pastor Pedrosa, pastor Marinaldo, e a todos quanto estão tornando este momento melhor para nós, não é? Trabalhando, batalhando, para que o culto chegue nas nossas casas e ajude-nos a enfrentar e vencer estes momentos. É importante este momento porque não nos sentimos só, não nos sentimos distante, mas uma transmissão como essa nos faz sentirmos dentro da nossa igreja. E assim o Senhor é glorificado. Ao pastor Cláudio, a sua família, que estão empenhados no avanço do Evangelho e por isso tem apoiado esta causa santa. E a você, jovem, que nos acompanha, sabendo que o de melhor que pode suceder à nossa vida é quando nos dedicamos à palavra de Deus. Porque com ela seremos guiados, instruídos, cresceremos, nos tornaremos mais sábios, enfrentaremos e venceremos qualquer situação. O texto que mencionei, João, Evangelho de João, 16, versículo 8, diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém? É um texto bem conhecido, mas ele trata para a nossa orientação a realidade da presença do Espírito Santo. Sabemos que o cristão, ele vive 2 momentos especiais na sua vida. O primeiro é quando ele conhece Jesus, seja pelo testemunho,
seja pela pregação, seja na evangelização, algum momento que faz com que ele perceba, conheça e receba Jesus como Salvador. Nós podemos ouvir testemunho de inúmeras pessoas, o relato feliz com que eles dizem a transformação que houve quando encontraram, quando conheceram Jesus. Então todo cristão, a sua primeira experiência é quando ele conhece Jesus. Agora a sua segunda experiência é quando ele conhece a pessoa do Espírito Santo. É quando ele descobre que toda a grandeza de Deus pode estar concentrada no seu interior. E ele descobre que esta realidade torna a vida dele diferente, transformada e bem melhor. A Bíblia vai dizer que a razão de existir em nós frutos, que a razão do abandono das obras da carne é o Espírito Santo habitando em nós, conduzindo a nossa vida. Essa é uma realidade, e o momento é tão especial que Atos capítulo 2, ele narra a chegada do Espírito Santo para habitar, para estar na companhia dos discípulos. O que causou o alvoroço, a ocasião que movimentou a cidade em torno daquele evento? Pensamentos, ideias, conclusões erradas, mas alguém cheio do Espírito Santo declarou que era aquilo, que verdade era aquela. Pedro diz: gente, isso não é outra coisa. Jesus recebeu a promessa do Pai e nos entregou e nos deu como ele havia revelado. Então, com isso, o cristão vive dois momentos únicos: quando ele conhece Jesus e quando ele conhece o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai trazer para a vida dele realidades que como ser humano não imaginaria. Ele vai agora reconhecer que ele tem um guia, que ele tem um consolador, mas também que ele tem um mestre, alguém pronto a lhe ensinar. Paulo vai dizer mais que o Espírito Santo está pronto para interceder por nós. Paulo vai dizer dos seus sentimentos. Ele ainda alerta da realidade com que precisamos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. E quando falamos no assunto do pecado, nós precisamos pensar que a maior preocupação do ser humano dentro deste tema não é que os seus atos vai desagradar alguém que está lá longe, como é a ideia que muitos têm da pessoa de Deus. A maioria, quando imagina a pessoa de Deus, pensa um ser que está não sei quanto tempo e quilômetros de distância de nós. Mas todo cristão precisa estar consciente, todo ser humano precisa entender que na era em que vivemos, aquilo que ele pratica como pecado, a realidade do desagrado que ele causa, do problema que ele gera, não está baseado no seu relacionamento em um Deus que está distante, mas exatamente em relação à pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque nós devemos lembrar que Ele é santo. E qualquer coisa que é diferente disso, traz-lhe o descontentamento, traz o desagrado. E aí nós perdemos, deixamos de ter alguém que nos auxilia, alguém que intercede, alguém que nos consola, alguém que nos conduz. Então, por causa disto, por causa da sua tristeza, por causa dele estar sendo extinguido da nossa realidade, por causa do pecado, nós sentimos a distância maior ainda do relacionamento com Deus.
Então esta palavra tem a intenção de te lembrar que o Espírito Santo é alguém que Jesus prometeu para habitar conosco, para estar conosco e nos manter alerta em relação ao pecado, à justiça e ao juízo. Eu quero me ater à primeira expressão do texto, e é importante perceber que o pecado, ele tem, como narra o profeta Ezequiel, como narra o profeta Isaías, a sua origem em um querubim ungido. A Bíblia fala que Lúcifer desempenhava o seu papel de grandeza, de importância, relacionado às legiões, relacionado às nações. Porém, isso para ele não era suficiente, ele queria mais. E o texto diz que esse orgulho, que esse desejo de ser igual, de estar aonde Deus estava, de ter o seu trono acima das estrelas, foi a característica da origem do pecado. E o texto vai nos dizer, Ezequiel e Isaías nos lembra, que o pecado, desde a sua origem até os dias de hoje, ele continua causando as mesmas mazelas. Fez com que o querubim ungido perdesse a sua posição, perdesse o seu local e fosse precipitado de suas regiões. Assim nós vemos o mesmo fato acontecer no Éden, quando após o relato que Moisés faz, claro, preciso e abundante quanto à obra da criação de Deus, o próprio Moisés nos faz perceber que assim como na história de Lúcifer fez com que ele perdesse privilégios, quando o pecado entra na esfera humana, na raça humana, através do casal Adão e Eva, as consequências são a mesma. Eva come do fruto proibido por Deus, oferece a Adão e ele assim participa. E a sensação de imediato pesa-lhes a consciência. O sentimento de culpa, o sentimento de vergonha. E agora, quando a voz de Deus se aproxima, não tem condição de responder. Não tem condição de atender o chamado, não tem condição de se aproximar da divindade. E assim percebemos que a raça humana, através de Adão e Eva, experimenta o pecado, toma o conhecimento do mal, e a realidade que passa a existir a partir daí, são mencionadas pelo próprio Deus, quando ele reúne os envolvidos e atribui o juízo a cada um, à serpente, à mulher, ao homem. Então o pecado veio trazer realidades tristes, mas como no fato de Adão, quando interrogado, ele logo responde a Deus: olha, foi a mulher que tu me deste. Perceba com isso que na raça humana, o pecado traria essa realidade, ou o homem, como é que o homem lidaria com o pecado? Como Adão fez, não assumindo a sua responsabilidade. E é nisso que o Espírito Santo tem agido nesses últimos tempos. Porque é comum do ser humano, quando ele faz algo de errado, tratar logo de lançar a culpa em alguém, em uma situação, em uma circunstância. Porém, o Espírito Santo enviado de Deus, ele faz com que o ser humano passe a viver uma realidade diferente. Ele passa, como diz João,
registrando as palavras de Jesus. Ele diz que o Espírito Santo convencerá. Há uma realidade importante que precisamos considerar. Como Adão, como outros mais, nós vamos perceber homens que entraram pelo caminho errado e eles faziam menção de forma honrosa do seu erro. É como vemos nos dias de hoje, pessoas ostentando a sua maneira errada de viver. Porém, nós temos a presença na nossa geração do Espírito Santo que tem agido, que está agindo, fazendo com que as pessoas tenham um entendimento diferente desta realidade. Precisamos considerar isso. Por quê? Porque assim como Adão permitiu que o pecado entrasse na raça humana, Davi vai lembrar que nós vamos nascer sob o pecado, sob a lei do pecado. Todo ser humano nasce com uma disposição de fazer o mal. Você que me assiste, que acompanha este culto, deve perceber uma criancinha tão pequena. A mãe corrige, olha, instrui, aqui não pode mexer. Mas quando ela vira as costas, aquela criancinha está lá fazendo aquilo que acabou de ser proibido. É essa disposição para fazer o errado. É essa realidade que muitos seres humanos não querem reconhecer que está presente na sua vida. Ele tenta justificar 10 erros com uma coisa boa, mas quero te lembrar que o Espírito Santo de Deus foi derramado para trazer ao homem a consciência e o caminho certo a seguir diante o pecado. Precisamos entender isso. Por quê? Porque as consequências são ruins. Paulo escreve aos Romanos, dizendo, olha, não é você que é de uma linhagem, você que é gentil, ou você que é judeu, tem uma índole diferente. Não. Você que veio da promessa e você que está aí esperando as migalhas, são iguais diante de Deus. Por quê? Porque pelo pecado de um homem, o pecado passou a existir na vida de todos os homens. A realidade, Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele traz um alerta mais forte, dizendo que o salário do pecado é a morte. Então, com isso, o homem precisa entender, e sozinho como é que eu faço? Como é que eu reconheço as minhas limitações? Como é que eu reconheço o meu erro? Sozinho é impossível, mas eu tenho uma boa notícia. Nós temos a ajuda do Espírito Santo para nos fazer olhar para as coisas à maneira de Deus, para aprender a lidar com as coisas de maneira que agrade a Deus. Por quê? Porque o pecado, ele traz um momento, ele traz uma situação, ele apresenta uma realidade que ao homem parece vantajosa. E muitos se valem do pecado nas suas muitas faces, como mentira, como engano, e por aí vai. Ele se vale desses recursos e tenta justificar, mas era em nome disso, era por causa disso. Mas deve estar preparado para acolher a consequência. O cenário que estamos vivendo exige de todos nós um comportamento só. Qual é? A obediência. As regras estão claras para que nós venhamos vencer esse momento sem ter um prejuízo na nossa família,
um prejuízo na empresa que fazemos parte, um prejuízo na igreja, na comunidade que frequentamos, um prejuízo no bairro, na rua onde moramos. De qual modo? Obedecendo às regras que as autoridades estão determinando para o bem-estar de todos. Porém, o que é comum do ser humano? Fugir às regras. E é isso que caracteriza o pecado. Desobedecer à lei. Em termos espirituais ou em questões religiosas, Deus lá nos 10 mandamentos deixa claro, o amor a Ele tem que ser em primeiro lugar. Quando eu peco em relação ao primeiro mandamento, quando em primeiro lugar não está Deus na minha vida. Mas você que me ouve, se por alguma razão está desajustadas as coisas, aleluia, o Espírito Santo está aí, e Ele pode te ajudar a se ajustar e entrar no caminho da obediência. Mas obediência, só a desobediência a Deus que caracteriza pecado, não. A desobediência aos pais, ela traz consequência ruim. Paulo escreve dizendo que se a gente honrar pai e mãe, se a gente considerar eles, tratá-los com a devida honra, como prova de que estamos fazendo a coisa certa, os nossos anos serão prolongados sobre a face da terra. Então, se eu desobedeço meus pais, eu estou causando mal-estar no lugar que eu vivo, e principalmente atraindo a ira de Deus sobre a minha vida, que como consequência do meu pecado, da minha desobediência aos meus pais, é terem os meus dias abreviados. Então, assim, observe a realidade que o ser humano tem. Mas, veja que Deus tomou providência em relação ao pecado. Paulo diz que pela desobediência de um, todos desobedeceram. Mas Paulo vai dizer que Deus agiu para resolver o problema do pecado da humanidade. Se o pecado causa desagrado, se o pecado entristece a Deus, Isaías vai mais além. Ele escreve no capítulo 59 dizendo que o pecado é a razão de sentirmos Deus tão longe. Ele diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então perceba que Deus, consciente de tudo isso, Ele chegou para Adão e viu ele vestido de aventais de folha. Era o homem tentando sozinho resolver o problema do pecado. Mas o passar, a viração do dia, faria aquelas folhas se secarem, faria a solução acabar. O texto diz de Gênesis 3, que Deus fez túnicas para Adão e Eva. Não de folhas, não de forma paliativa, mas de pele, de um cordeiro. Aquilo duraria, aquilo teria um significado, teria uma importância. Era Deus dizendo: o pecado trouxe a queda, o pecado trouxe a vergonha, mas olha, Eva, da tua semente vai nascer um que vai trazer vestidura, vai trazer a solução do pecado. Então Deus, no cenário de juízo, anuncia o Evangelho. Ele diz que a salvação seria possível, que escapar do pecado seria possível, desde que o homem confiasse na providência divina, naquele que com o passar do tempo, Deus enviaria. Então qual foi a tratativa de Deus? O homem caído, nu, com vergonha de Deus, com vergonha do seu semelhante. Quando Adão conheceu Eva, a alegria é osso dos meus ossos, carne da minha carne, varoa. Mas agora ele não conseguia nem olhar para ela, tinha vergonha.
quanto ser humano vivem no casulo da vergonha. Por quê? E foi assim quando Jesus chegou. João diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Sabe por quê? Porque ele veio trazer a palavra, trazer a mensagem, não que o povo queria ouvir, mas o que eles precisavam ouvir, para abandonar o pecado e se apegarem a Deus. Não o receberam? Capítulo 3, João vai dizer que o amor de Deus é inclusivo. Mas os homens não quiseram isto, não quiseram participar, a ponto que João diz, e eles amaram, ele era a luz, mas eles amaram as trevas, porque as suas obras eram más. Então, com isso, Deus continuou agindo. Jesus continuou sendo o projeto que Deus tinha para resolver o problema do pecado. Com Jesus, Deus estava providenciando a forma deles terem um referencial. É por isso que ele se encarnou, ele se tornou, como Hebreus o trata, como um de nós. Ele veio mostrar que em carne, que em sangue, é possível viver uma vida de maneira que agrade a Deus em todos os seus aspectos. Então, com a sua vida, Jesus deixou o exemplo que é possível viver em um mundo cheio de pecado, mas sem se contaminar com ele. E essa realidade é que se tornou referencial. Então, quando o Espírito Santo vem falar conosco, quando ele vem agir na nossa vida para nos convencer, qual é o argumento, qual é o fato? Porque para convencer alguém de alguma coisa, eu não consigo usar uma ideia, eu preciso ter um fato. Porque senão permanece no campo da imaginação. Mas o Espírito Santo, quando vem para falar conosco, para nos alertar em relação ao pecado, ele nos faz lembrar da pessoa de Jesus, que como um de nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele tem um referencial de humanidade pura para nos alertar. Então ele me convence, ele age para me fazer saber que dá para viver nesse mundo sem ser guiado por ele, que dá para caminhar neste mundo sem ser conduzido pelos seus ideais, pelas suas formas, pelas suas maneiras, porque Jesus estava aqui, mas a sua conexão era com Deus. Ele fazia o que o Pai mandava, ele fazia o que o Pai queria, por isso que ele não o decepcionou. Então eu quero que você entenda, pela palavra de Deus, que o pecado ele é real. Ele tem levado muitas pessoas a ter fins tão trágicos na sua história. Mas eu estou aqui para dizer que ele não é um problema impossível de ser resolvido. Estamos aqui dizendo que o pecado, como Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta. Todo dia temos a oportunidade de escolher em fazer a coisa certa e em fazer a coisa errada. Em fazer a coisa certa da maneira errada. Em fazer a coisa errada de uma maneira que julgamos certa. Então todos os dias temos oportunidade. Mas eu vim te lembrar que o Espírito Santo ele é real. Ele foi enviado do céu para nos ajudar a tomar a decisão certa e abandonar o pecado. Então, ele nos convence. Baseado em quê? Primeiro, na pureza em que viveu Jesus. Segundo, na verdade que Jesus ensinou, que ela é suficiente para trazer a liberdade.
Porque o próprio João fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que é isso? Deus agiu, providenciando o seu Filho, enviando o seu Filho para satisfazer a justiça da lei, e com o seu sangue fornecer para o homem, para a humanidade, a maneira de ter os seus pecados perdoados. Então o Espírito Santo, quando nós erramos, ele chega e diz: ainda tem esperança, ainda tem jeito, ainda tem como, porque ele nos conduz, ele nos convence. O terceiro argumento que ele usa, ele diz: olha, o sangue de Jesus já foi derramado na medida exata para perdoar o pecado de todo aquele que nele crê. Então, jovem, talvez algum deslize, alguma situação que você sabe que não agradou a Deus, te levou para um sentimento ruim. Talvez isso fez até você diminuir ou zerar o diálogo com amigos, com seus pais. Trouxe a vergonha para a sua vida, porque isso é uma das realidades que o pecado traz para nós. Mas nessa oportunidade nós estamos dizendo que o Espírito Santo, ele quer e ele pode te ajudar a sair dessa situação. Como assim? Você precisa ouvir o Espírito Santo. Você precisa dar crédito ao que ele fala. É por isso que as 7 igrejas da Ásia foram alertadas pelo Senhor, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hebreus capítulo 3 vai dizer que o maior desagrado de Deus por 40 anos, conduzindo o povo pelo deserto, foi por quê? Porque toda vez que Deus falava, eles endureciam a cerviz. E Deus vai dizer: olha, e me aborreceram, e me entristeceram, e por causa disso eu disse: não entrarão no meu repouso. Eu quero dizer que enquanto você der ouvido ao pecado, a sua vida será de vergonha, de tristeza e de solidão. Mas quando você escolher e de ouvir a voz do Espírito Santo, esta situação tomará uma dimensão nova. Por quê? Porque o papel do Espírito Santo é nos convencer. E a cada dia ele me convence. Quem sou eu? Um pecador arrependido. Alguém que sabe que pode errar, mas que sabe, pela direção do Espírito Santo, o caminho da solução. Não é fugir, não é esconder, mas é se aproximar e ter acesso a Deus pelo novo e vivo caminho que Cristo consagrou, na ajuda do Espírito Santo, alcançar o perdão de Deus. Quem tem ouvidos, ouça, porque o Espírito Santo é a voz de Deus bem pertinho, bem dentro de nós. O pecado só terá lugar na nossa vida, terá uma grandeza em nós se deixarmos de ouvir o Espírito Santo. Mas, pastor, como é que eu ouço o Espírito Santo? Quando eu dou crédito aos profetas, quando eu dou crédito à voz dos pastores que estão me ensinando e velando pela minha alma, quando eu dou crédito ao conselho dos meus pais, quando eu dou crédito ao texto da palavra de Deus que ele traz ao meu coração ou traz à minha mente. Essa é a realidade de ouvir a voz.
Então eu concluo essas palavras dizendo que a maior grandeza que nós desfrutamos é de Deus ter preocupado com a nossa situação e enviado Jesus. É de Deus ter preocupado com a nossa realidade e ter enviado o Espírito Santo para nos ajudar a vencer o pecado. Então eu tenho certeza, pela palavra que temos aqui observado, que o mergulho desta noite te levou para mais perto do Espírito Santo. E que você jovem, que você pai, que você mãe, que você que está me ouvindo agora, possa ter certeza que o Espírito Santo está presente aí ao teu lado. E se você ouvir a voz dele, ele pode mudar a sua história. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer fazer festa ao Senhor? Quer se alegrar? Quer ver a sua história mudar? Quer ver o pecado deixar de dar ordem para você? Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça e viva as bênçãos de Deus na tua vida. Eu quero orar por tua vida que me assiste. Eu quero orar por você que está ferido pelo pecado, que está entristecido pelo pecado, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te trazer alegria. Quem sabe o pecado está te dominando, porque Jesus ainda não é o Senhor de sua vida. Então eu te convido a dar o primeiro passo. Qual é? Conhecer Jesus. É Ele que nos salva. É Ele que é o nosso intercessor. É Ele que é o mediador. É Ele que é o nosso advogado junto ao Pai. Porque junto de você está o Espírito Santo. Você quer aceitar Jesus? Você quer receber a oração da fé? Então aonde você está agora, coloque a mão no seu coração como gesto de crença. Você que admite a realidade do pecado que tem incomodado a sua vida, mas o Espírito Santo vai te conduzir uma nova realidade. Eu quero orar contigo agora. Senhor, aleluia, onde estiver agora esta alma que manifesta a crença e que num gesto de confiança ela se rende a ti, reconhecendo o teu papel de Senhor e Salvador na vida dela, que os seus pecados sejam perdoados e que nesse instante, Senhor, o teu Espírito venha entrar, venha dominar, venha conduzir todo o seu ser, venha potencializar as suas qualidades e venha reduzir os seus defeitos, Senhor, e a redução pela manifestação do sangue de Jesus, trazendo perdão nesse instante. Que o teu Espírito, que o Senhor possa entrar nessa vida, que o Senhor possa entrar nesta casa e levar um banquete, levar alegria e causar festa, e que o pecado não tenha mais ordem, não tenha mais voz, não tenha mais autoridade, não tenha mais poder sobre estas vidas, mas que o teu Espírito fale, que o teu Espírito convença, que o teu Espírito guie, que o teu Espírito console, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Tua presença é o meu prazer, e o que eu preciso está em ti. A minha alma sede
suficiente. Meu coração deseja ser tua eterna habitação, e em todo tempo seja o teu templo. Pois se aqui estás, nada será capaz de me abater. Lá fora pode até chover, ou se o vento soprar e o medo me cercar, ainda que eu chores, pode clamar meu nome, se aqui estás. Minha alma descansa em segurança, se aqui estás. Eu tenho consolo e sinto renovo, se aqui estás. Então te convido, Espírito Santo, a nunca sair daqui, pois eu só encontro paz se aqui estás. Só tua presença, Espírito Santo, só ela me faz feliz. Não quero nada mais se aqui estás. Pois se aqui estás, nada será capaz de me abater. Lá fora pode até chover, ou se o vento soprar e o medo me cercar, ainda que eu chore, posso clamar teu nome, se aqui estás. Minha alma descansa em segurança, se aqui estás. Eu tenho consolo e sinto renovo, se aqui estás. Então convide Ele, então te convido, Espírito Santo, a nunca sair daqui, pois eu só encontro paz se aqui estás. Só tua presença, Espírito Santo, só ela me faz feliz. Não quero nada mais se aqui estás. É suficiente, é suficiente, Espírito Santo, se tua presença eu sentir, é suficiente pra mim.
suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Espírito Santo, se tua presença eu sentir, é suficiente pra mim. É suficiente. Glória a Jesus. Nós só temos a agradecer a Deus por uma palavra tão rica, conforme ouvimos nesta noite. Com certeza, muito alegrou os nossos corações, porque temos a certeza que esta palavra tocou o seu coração. Então, esta foi mais uma oportunidade, queridos irmãos, queridos jovens, em que nós realizamos um mergulhando na palavra. E esse é o nosso desejo, que você esteja sempre conosco. Coloca lá o seu comentário. A base desse trabalho, querido irmão, queridas irmãs, é um trabalho de oração. Ele começou nas quintas-feiras, o trabalho vem crescendo. Então escreve lá o seu pedido de oração, coloca lá a sua observação, isso é importante para nós. Nós sentimos você de perto à medida que você faz esses comentários. Como o nosso querido pastor João Paulo já colocou, você tem disponível o YouTube, a da Americana TV, e utilizando a hashtag A Igreja Segue de Joelhos. E assim sendo, queridos irmãos, eu queria usar um texto do apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 18, que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus, pela iniciativa de manter vivo este canal, onde nós estamos juntamente louvando ao Senhor, aqui na igreja, no mesmo espírito e numa só voz. Amém. E eu passo para o pastor Pedrosa, para que ele faça as considerações finais, e até a próxima quinta, se Deus quiser. Glória a Jesus. Estamos saindo daqui enriquecidos, com o nosso coração e com a nossa alma cheia da presença do Espírito Santo. E como esse trabalho iniciou com oração, nesta hora eu te convido a você que está em seu lar, junto com a sua família. Nós vamos orar, em especial a cada jovem. Você que tem algo na sua vida, diante de Deus para ser realizado. Neste dia, nós profetizamos que será realizado, porque Deus traz a existência aquilo que não existe. Para tanto, eu convido o nosso digníssimo pastor Marinaldo Manuel da Silva, nosso co-pastor aqui do nosso templo sede, para fazer esta oração e nos abençoar e profetizar a sua vida. Eu tenho certeza do que estou falando agora. Deus faz presente através desta porta aberta no seu lar. Sinta a presença do Espírito Santo. Pastor, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres e felizes por aquilo que ouvimos nesta noite, em saber que o Espírito Santo de Deus está aí no seu coração, na sua alma, e você com certeza está alegre e feliz, glorificando a Deus, pois
A palavra que foi falada nesta noite alimentou a nossa alma. Quero que você nesse instante curve a sua cabeça, aí onde você está, juntamente com a sua família, feche os seus olhos e vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, eu te louvo nesta noite pela tua palavra. Eu te louvo nesta noite por esta oportunidade de poder falar, de poder orar, de poder glorificar, de poder falar aqui a tua palavra, de poder louvar o teu nome, juntamente com nossos amados jovens que estão nos seus lares online, cultuando a Deus juntamente conosco, através desta oportunidade da quinta jovem, a uma dame, ela está unida na pessoa bendita do Espírito Santo, pois esta palavra que veio aos nossos corações desta noite, falando a respeito do Espírito Santo, verdadeiramente é aquele que nos une em Cristo Jesus. Nós estamos ausentes no corpo, mas presente através do Espírito Santo. Pai querido e santo, em o nome do Senhor Jesus, eu quero nesta hora declarar ao coração dos nossos jovens da uma dame que tem louvado a Ti com tanta força, com tanta vontade, com uma expressão da alma, e quando eles louvam o Teu nome, Tu tem manifestado a Sua glória. Eu quero que o Senhor manifeste agora a Sua glória em seus corações, nos seus lares onde eles estão, pois nós estamos aqui sentindo a Tua presença nesta noite. Abençoa eles, livra eles do mal, abençoa também seus familiares, as suas famílias, dá a eles a Tua bênção, dá a eles a Tua graça, dá a eles a vitória, continue orientando através do mergulhar da Tua palavra em suas vidas, sustenham com a Tua mão potente e poderosa, é o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quero que você estenda suas mãos e nós iremos agora ministrar a bênção apostólica a todos, amados irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos podemos dizer amém.